Bom dia, pessoal. Nós hoje vamos começar a resolver aqui, tá? O exercício da página 46, aqui o exercício de número 1, tá bom? Para a gente começar a aplicar o que vocês já viram aí na página 44, né? Na verdade, a gente começou ali lá na página 43, falando sobre equações polinomiais de segundo grau. Tem aí um histórico, né, para você ver aqui na página 43, né? Tem um histórico aqui, mas ele fica mais interessante aqui na página 44, né? Quando ele começa a fazer algumas resoluções de equação de segundo grau. Tem os vídeos também, né, que eu postei para vocês podem rever os vídeos, tá? Mas assim, como tem várias formas de resolução, a equação de segundo grau são equações que têm várias formas de resolução. Então nós vamos estudar um pouquinho cada um deles, tá? Para poder aos pouquinhos a gente chegar numa situação aí que todo mundo sabe o que está fazendo, tá? Então, por exemplo, aí, na questão de número 1, ele pede lá, escreva as equações abaixo na forma reduzida, ax2 mais bx mais c, e determine os seus coeficientes a, b e c. Né? Então, vocês viram na parte teórica, né? Vocês viram na parte teórica que a equação do segundo grau, ela é da forma, né? A equação do segundo grau, né? Ela é da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma geral dela, tá? Então, por exemplo, a gente entender aqui, ó. Por exemplo, uma equação do tipo assim, pode ser assim, ó, x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, tá? Por que é uma equação do segundo grau? Porque o expoente mais alto que você tem é o 2 aqui, ó, tá? O expoente mais alto é o 2. Quando o expoente mais alto for o 2, aí você diz que tem uma equação do segundo grau, tá? Se não existisse aqui essa equação do segundo grau, se, por exemplo, eu tampar aqui esse x ao quadrado, né? Eu tampei aqui o x ao quadrado, aí ficou só o 3x menos 8, não é isso? Nesse caso, o x aí está com o expoente 1, não é isso? Quando não tem nada no expoente é 1. Aí, nesse caso, seria uma equação do primeiro grau, né? Porque aí, nesse caso, o maior expoente seria igual a 1. Agora, colocando de novo aí o x ao quadrado, né? Então, a equação passa a ser do segundo grau. Tá? Então, um outro exemplo aqui, por exemplo, seria 3x ao quadrado, esse é um exemplo, né? Menos 5x mais 7 igual a zero. Então, isso também é um exemplo de equação do segundo grau. Tá? Eu não estou nem levando em consideração aqui a resolução da equação, como é que resolve. Por enquanto, ainda não estou vendo isso. Tá? Bom, mas aqui ó, tem algumas coisas que também podem acontecer aqui. Né? Isso aqui a gente chama de fórmula geral. Tá? Ax2 mais bx mais c igual a zero. Mas pode acontecer também de, por exemplo, o b ser igual a zero. Tá? Então, a gente pode fazer assim, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero, né? Aí vamos fazer aqui, ó, para b igual a zero, tá? Ou seja, esse coeficiente b aqui, ó, eu vou colocar igual a zero, tá? Então, se b for igual a zero, o que vai acontecer com o coeficiente b? Isso vai ficar ax2, né? Se b é zero, zero multiplicado por qualquer coisa é zero, né? Então, se eu botar aqui, ó, 0 vezes x, né? A gente sabe lá da multiplicação, né? Que zero multiplicado por qualquer coisa é zero. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Esse termo vai desaparecer, né? Porque 0 vezes x vai dar zero, então aqui passa a ser o quê? Ax2 mais c igual a zero, tá? Ou seja, quando o coeficiente b é igual a zero, como zero multiplicado por x é zero, né? Então isso aqui passa a valer zero, né? Então a equação do segundo grau passa a ser ax2 mais c. Né? Aqui a gente chama de uma equação incompleta. Né? Essa aqui é a equação do segundo grau completa, com todos os coeficientes A, B e C. Tá?
e aqui você tem uma equação do segundo grau incompleta. Tá? Então, por exemplo, você pode ter assim, por exemplo, essa equação aqui, ó, 3x ao quadrado mais 12 igual a zero. Tá? Isso aí é uma equação do segundo grau. Tá? Por quê? Porque o maior expoente que tem aí é 2. Continua sendo 2. Ah, mas tirou o zero, tirou o coeficiente B. Coeficiente B é igual a zero. Não tem problema. O maior coeficiente que você tem aí continua sendo 2. Então, isso aqui continua sendo uma equação do segundo grau, só que da forma incompleta, da forma ax2 mais c igual a zero. Ok? Tá? Eu poderia ter um outro exemplo aqui. Por exemplo, poderia ter x ao quadrado menos 16 igual a zero. Poderia ter isso aí também. Tá? Também é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente aqui é zero. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de acontecer a equação do segundo grau. Você tem aqui essa forma completa, ok? E você tem aqui essa forma que é incompleta, tá bom? Mas aí eu falei agora para coeficiente B igual a zero, não é isso? Aí nós caímos nessa situação aqui. Mas e quando o coeficiente C for igual a zero? Né? Então, vamos botar aqui, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero. Agora nós vamos considerar, né, para c igual a zero, ok? Tá? De novo, ó, se c vale zero, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar ax2, né, mais bx, porque se o c vale zero, zero é o elemento neutro da soma, né? Isso aqui é uma soma, né? Zero é o elemento neutro da soma, não acrescenta nada, né? Quando eu digo assim, ó, 3 mais 0, o resultado aqui é 3, né? Por quê? Porque o zero é um elemento neutro, ele não altera nada. Então, se eu dizer que o C é igual a zero, ele não está acrescentando nada aqui. Então, minha equação no segundo grau passa a ser do tipo ax2 mais bx igual a zero. Ok? Tá? Então, isso aqui acontece quando o coeficiente C é igual a zero, né? Quando o coeficiente B é igual a zero, eu passo a ter esse formato aqui, né? E no caso da forma completa, eu tenho essa equação do segundo grau aqui, com os coeficientes A, B e C. Ok? Tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui dois exemplos aqui, ó, dessa segunda forma que também é incompleta. Essa segunda forma incompleta é aqui assim, ó, 2x ao quadrado menos 3x igual a zero. Ó, 2x ao quadrado menos 3x igual a zero. Ó, também é do segundo grau, ó, porque o maior expoente da equação é 2. O que manda é o expoente, tá? O expoente é que comanda. Se o maior expoente da variável x for 2, então é uma equação do segundo grau. Tá? Ela pode ser da forma completa, como essas aqui eu coloquei aqui, né? Ou pode ser da forma incompleta. No caso da forma incompleta, eu posso ter b igual a zero, que aí no caso vai ser ax ao quadrado mais c igual a zero. Eu botei dois exemplos aqui, né? Ou, se o c for igual a zero, vai passar a ser ax2 mais bx igual a zero, que tem esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ou eu posso colocar aqui, por exemplo, x2 menos 4x igual a zero. Também é outro exemplo aí. Tá ok? Tá? E aí, só para a gente já começar a fazer os exercícios, aqui na página 46, né? O exercício 1, você tem aqui, por exemplo, a letra A aqui, ó. Eu vou resolver a letra A e vou deixar para vocês hoje estarem resolvendo a letra B, a letra C e a letra D, ok? Então, aqui, ó, vou resolver aqui, ó, a letra A aqui, ó. Ele não quer que você resolva a equação. Por enquanto, a gente não vai estar resolvendo a equação, tá? A gente vai estar só... Ele está dizendo que escreva as equações abaixo na forma reduzida. Ax2 mais bx mais c. E determine os seus coeficientes A, B e C. Então, a única coisa que ele quer é que a gente coloque essa equação no segundo grau na forma geral, né? Determinando os coeficientes A, B e C. Tá bom? Então, aqui eu peguei só a letra A para a gente fazer. Então, tá aqui, ó. 2x mais 1 ao quadrado igual a x mais 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Lembra que isso aqui, ó, do oitavo ano,
Isso aqui é uma forma de fatoração. Como é que é essa forma de fatoração? Aquela que fala do quadrado da soma, lembra disso? Quadrado da soma. Como é que se resolve o quadrado da soma? Vamos relembrar. É o quadrado do primeiro termo, não é isso? Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo. Isso também está na parte teórica lá do livro, lá. Tá na página 45, na página 44 lá. Também está lá, né? Eu vou estar postando um vídeo aqui que relembre vocês esses formatos aí, porque a gente vai usar isso bastante em equação do segundo grau. Tá? Mas isso é só relembrando, porque vocês já viram isso no 8º ano. Tá? Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, observa que esse formato aqui é exatamente esse. Ó. Assim como esse formato aqui é exatamente esse. Então, eu vou fazer aqui. Ó, isso aqui é um quadrado de uma soma, né? Então, como é que é isso? É o quadrado do primeiro, né? Ou seja, 2x elevado ao quadrado, né? Mais o quê? 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, ou seja, 2 vezes... Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 2x, né? Então, vai ser 2 vezes 2x vezes o segundo termo, que é o quê? É 1, né? Não é isso? Tá? Mais o quê? Mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, tá aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Tá? No outro lado também está a mesma coisa, também tem um quadrado de uma soma aqui, ó. Tá vendo? Então, de novo, a mesma forma. Então, vai ser quadrado do primeiro termo é x, né? Então, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, então é 2 vezes x vezes 3, ok? 2 vezes x vezes 3, tá? Isso aqui é vezes, deixa eu reforçar aqui para não ter dúvida, tá? Mais o quadrado do segundo termo, que é o quê? 3 ao quadrado, não é isso? Aí agora eu só vou resolvendo aqui, ó. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, né? E x elevado ao quadrado é x ao quadrado, tá? Aqui mais 2 vezes 2, dá 2 vezes 2 é 4, né? 4 vezes 2 vezes 2x vai dar 4x. 4x vezes 1 é 4x, ok? Mais 1 ao quadrado é 1, tá? E aqui, ó, x ao quadrado, né? Só repetir. Aqui, ó, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 3 vai dar 6x, não é isso? Porque 2 vezes 3 são 6, 6 vezes x vai dar 6x. Mais 3 ao quadrado é quem? É 9, né? Tá? Então, o que falta aqui? Falta eu pegar os termos semelhantes aqui e jogar para o outro lado para reduzir os termos semelhantes, né? Então, vou fazer aqui, ó, 4x ao quadrado mais 4x mais 1, e aí vou jogar todo mundo para o outro lado aqui, né? Então, aqui é mais x ao quadrado, vai para o outro lado, menos x ao quadrado. Mais 6x vai para o outro lado, menos 6x. Mais 9 vai para o outro lado, menos 9. Isso tudo vai ficar igual a quê? A zero, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu só vou reduzir termos semelhantes. Quem são termos semelhantes aqui, ó? 4x ao quadrado menos x ao quadrado, ó. 4x ao quadrado menos x ao quadrado. Ó, 4 menos 1, que aqui é 1, né? 4 menos 1 são 3, né? Então, aqui é 3x ao quadrado, tá? Outro termo semelhante aqui, ó. 4x menos 6x, ó. 4x menos 6x. A regra de sinal, né? Mais 4 menos 6 dá menos 2, não é isso? Então, aqui, ó, menos 2x, tá? E aqui, ó, mais 1 menos 9, ó. Mais 1 menos 9 vai dar o quê? Menos 8 igual a zero. Pronto, aqui, ó. Eu reduzi a equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ok? Aí o que ele me pede lá também? Ele pede aqui, ó, para eu determinar os coeficientes A, B e C. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Só observar aqui, ó. O coeficiente A é o coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente B é o coeficiente de x e o coeficiente de C é o que está isolado. Então, por exemplo, quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o 3. Então aqui eu sei que A é igual a 3. Beleza? Tá? Quem é o coeficiente que está acompanhando o x? Não é o menos 2? Então, B é igual a menos 2.
ok? E quem é o termo semelhante? Não é o 8? Então, eu sei que o C é igual a menos 8. Aqui. Molinho, tranquilinho, sem maiores problemas. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer hoje aí, para quem não conseguiu ainda, na letra B, na letra C, tá? E na letra D, tá? Aqui é só você fazer aqui, ó, na letra C, ó, resolve o quadrado da diferença, né? E o resultado você soma 3, aí esse 5x mais 7 joga para o outro lado, reduz os termos semelhantes e você vai encontrar a equação do segundo grau. Tá? Aqui, primeiro, você tem que multiplicar o 5 por 2, né? E o 5 por menos x. Fazer a distributiva, né? 5 vezes 2 e 5 menos x. Depois aqui você vai fazer o quadrado da soma, né? Joga todo mundo para o outro lado, reduz os termos semelhantes e acha a equação do segundo grau, tá? E aqui também, ó, faz o quadrado da soma, o quadrado da diferença, soma um com o outro, que você também vai encontrar a equação do segundo grau. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Se você ainda não conseguiu fazer o 2, tenta fazer hoje também, tá? Olha os exercícios que já estão lá, vê como é que se completa um trinômio de quadrado perfeito na parte teórica e tenta resolver isso aqui também, tá bom? Então, um bom dia de aula aí, até mais.